O assunto é complexo, embora ele possa parecer simples. Eu quis mesclar simplicidade, mas também com informações técnicas, já que é um encontro entre advogados aberto a toda a sociedade. Né? Então, vamos lá. O que eu preparei? Esse é o meu livro, Advocacia Previdenciária, está indo para uma nova edição esse ano, e depois nós vamos sortear ao final. Eu trouxe para a gente sortear. Bom, quem eventualmente quiser fazer alguma pergunta, alguma questão, pode fazer por meio do meu site, www.adilsonsanches.adv.br. Para os estudantes aqui presentes e advogados que eu sei que vão me pedir material, eu vou disponibilizar parte desse material, não todo, porque é só um roteiro, né? Parte desse material, as formações mais técnicas, que talvez vocês não vão conseguir anotar, a partir de segunda-feira, no nosso site, tá bom? Vamos lá. Aposentadorias. Bom, para falar sobre a aposentadoria e as possibilidades de revisão, a melhor época, eu devo falar sobre o planejamento dessa aposentadoria, que deve se iniciar desde pequeno. Desde pequeno. Olha só algo que eu, como leciono já há muito tempo, trato com muitas pessoas jovens, né? E a gente não nota a preocupação. Olha só que algo interessantíssimo que eu vou colocar para vocês, pelo menos na minha concepção. Meu filho completou 16 anos de idade, né, um outro filho, e eu logo já fui fazer a contribuição previdenciária dele como facultativo. Pergunto a vocês, quando uma criança com 16 anos de idade pensaria já em se inserir no contexto previdenciário? Nunca, né? Ainda bem. Ainda bem. Aliás, ele está, nesse momento, com os amigos, também não veio, está com os amigos, e, de certa forma, eu pensei e lamentei que ele pudesse estar aqui conosco, como uma menina, e cheguei à conclusão seguinte, doutor Humberto, não se deve queimar etapas, né? Assim como um menino de rua, não se deve admitir que ele ajude a sua família pedindo uma esmola, pedindo um trocado no farol, nas esquinas. Não se deve queimar etapas. Ele deve viver a sua juventude. Aliás, quão bom seria se eu pudesse retornar à minha juventude. Né? Não sei se vocês pensam o mesmo. Ele deve viver a sua juventude. Não se deve queimar etapas. Contudo, vejam só, a inscrição dele aos 16 anos vai permitir a sustentação de uma tese futura que para ele pode ser importantíssima. Qual seja? A do direito adquirido. Uma vez inserido no sistema, se esse sistema for alterado posteriormente, não poderá, eu vou dizer em tese, não poderá prejudicá-lo. Não poderá. E vamos um exemplo prático. Se a aposentadoria, que hoje é de 35 anos, for extinta, 35 anos de tempo de contribuição, for extinta, e passar a ser uma aposentadoria apenas por idade, ele terá, pelo menos em tese, direito adquirido a se aposentar com 35 anos de idade. Isso é planejar a aposentadoria, mais do que planejar a aposentadoria. É planejar a sua vida, é planejar o seu futuro, é fazer com que, de fato, a gente venha a pensar na aposentadoria como os melhores anos da nossa vida, se a saúde nos acompanhar, né, nesse particular também. Portanto, pensar a aposentadoria está presente nas coisas mais simples da vida. E aí, cada um tem uma formação, um pensamento, uma situação que deve ser avaliada. A nós, advogados, é dificílimo planejar a vida das pessoas. Cada pessoa deve ter um enfoque e eu vou demonstrar para vocês. Bom, falando assim em aposentadorias, eu preciso saber quais são as aposentadorias existentes nos dias de hoje, ou no dia de hoje. A primeira e mais importante, diria assim, é a aposentadoria por tempo de contribuição, que um dia foi chamada de aposentadoria por tempo de serviço. Eu insisto em chamá-la ainda por tempo de serviço, porque a contribuição não pode ser fundamental ao meu direito de aposentação. Aliás, vocês sabem o que é a aposentadoria? Qual o conceito de aposentadoria? Não? Não tem ninguém aposentado aqui? Aposentador... tem uma aqui. E muito bem aposentado e muito bem acompanhado, pelo que eu noto. Aposentadoria é aquilo que, quando se é jovem e se pensa nela, dá euforia. Né? A gente vê assim, um monte de coqueiros, um mar bonito, andorinhas, água de coco, mulheres bonitas. Né?
ou homens bonitos, não é? Ou ambos, não importa. Mas quando se tem certa idade e se pensa nela, dá depressão. É o melhor conceito de aposentadoria. Né? A aposentadoria, na verdade, é aquilo que leva a pessoa a ir aos seus aposentos. O rei foi ao seu aposento, ele foi descansar, ele foi usufruir de um tempo em que ele se dedicou, batalhou, suou, deu sangue, e, portanto, é justo, é merecedor de descanso, de tranquilidade, de gozar os últimos anos, ou os anos finais que lhe restam, embora nem sempre é bom pensar nisso, mas o fato é que a morte é um fato futuro e certo. Né? Então, precisamos retirar esse segmento da sociedade ativa para a inatividade, permitindo que se gere também empregos. É um ciclo natural da vida. Mas isso o legislador parece que não entendeu bem. De todo modo, vamos voltar ao assunto. Primeiro, aposentadoria por tempo de contribuição. Eu estou destacando aqui em azul o valor, como se calcula, o critério, justamente porque daí nós vamos extrair a possibilidade ou não de fazer a revisão. Ela é uma aposentadoria para quem tem 35 anos se homem, 30 anos se mulher, por tempo de contribuição, os rurais com 5 anos a menos, e corresponderá a 100% do salário de benefício, que é a média das contribuições. Eu não vou entrar em pormenores porque não cabe nesse evento. Né? Vocês que são advogados, se desejarem, temos o curso lá que vai completar, doutor Humberto, esse ano, 11 anos, o curso de Advocacia Previdenciária, na ESA, sempre no auditório, né? Para o meu orgulho, sempre cheio. Agora, em fevereiro, começa um novo curso, completando 11 anos de curso. Há uma variação da aposentadoria por tempo de contribuição, que é chamada aposentadoria proporcional. Hoje, não mais existente. Somente existe como direito adquirido, como regra de transição. Na aposentadoria proporcional, se aposenta o homem e a mulher com 5 anos a menos, 30 anos homem, 25 a mulher, desde que cumpram um pedágio. Não se preocupem hoje com a aposentadoria de vocês, levando em consideração a proporcional, porque hoje já ninguém mais se aposenta proporcionalmente. Já se aposentou no passado e isso é importante para fazer a revisão. E o cálculo, como vai ser? 70% da média das contribuições, mais 5% para cada ano ou cada grupo completo de 12 contribuições. Tanto na proporcional quanto na integral, aplica-se o famigerado fator previdenciário, que nós vamos ver aqui, é um redutor dessa média das contribuições, na verdade, dos salários de contribuição. Encontramos ainda a aposentadoria especial para aquele indivíduo que se sujeita a condições de risco à saúde. E eu insisto, também à vida. Embora recente julgado afastou o direito de aposentadoria especial para risco à vida, em razão de periculosidade. Né? Mas eu ainda mantenho a minha opinião que também é devido. Nesse caso, 100% do salário de benefício, sem fator previdenciário. Encontramos também a aposentadoria por invalidez, decorrente da incapacidade total e permanente para o indivíduo trabalhar, para praticar atos da vida civil, ou seja, para subsistir. Não é? E vejam só, há decisões isoladas, mas importantes decisões, que dizem o seguinte: se a aposentadoria por invalidez não for suficiente à sua subsistência, admite-se que você trabalhe. Que é um paradoxo, mas você precisa sobreviver, e a razão de ser do benefício é justamente a subsistência. Não é? Fazendo um comentário à parte. Será de 100% do salário de benefício, permitindo-se um acréscimo de 25%, se a pessoa beneficiária necessitar de assistência de uma outra pessoa, uma assistência permanente, em razão da sua incapacidade. Poucos sabem disso, né? Nós, advogados, estudamos rapidamente. Imaginem o leigo popular. Aliás, viram propagandas sobre isso em algum outdoor aí nas estradas, agora nas férias? Por que tantas pessoas não recebem isso? Será que as agências estão capacitadas a fazer essa apuração? Por que os médicos peritos já não indicam que ele terá direito a essa parcela?
E aqui, muito interessante, porque somada essa parcela adicional, eu posso receber acima do teto, que hoje está em torno de R$ 4.000. Poucos conhecem isso, e é importante que a gente divulgue. Além disso, temos também a aposentadoria por idade, para o homem que completar 65 anos, para a mulher que completar 60 anos. Os rurais também gozam de uma redução de 5 anos. Ela será de 70% mais 1% para cada ano de serviço. Aqui se aplica o fator previdenciário facultativamente. Se tiver mais idade, uma adiantada idade, poderá ser útil o fator previdenciário, poderá ser favorável. Não é? Eu ainda completo com a aposentadoria da pessoa com deficiência, que será 100% do salário de benefício, será de 100% do salário de benefício na comum, ou de 70% mais 1% para cada grupo de 12 contribuições, quando esse benefício estiver atrelado à idade da pessoa com deficiência. Aqui também se aplica facultativamente o fator previdenciário. E aqui também a lei destacou o direito da escolha do melhor benefício. Ora, se o melhor benefício para você que já está aposentado e é deficiente é justamente o benefício da pessoa com deficiência, você pode migrar de um para outro. É uma possibilidade. O contrário também se admite. Se eu admito isso nessa espécie de benefício, eu devo admitir em todos eles, todos os demais, por aplicação analógica desse dispositivo. Assim me parece. Não me perguntem de jurisprudência porque é inexistente, e é inexistente porque nós advogados não solicitamos, não requeremos, não brigamos por isso, e talvez não façamos isso por falta de informação, por falta de maior aprofundamento no estudo do direito previdenciário. Não é? Como os juízes gostam, não sei porque eles têm orgulho de dizer que a jurisdição é inerte. Por que será? Sabe me dizer? Mas eles sempre ouço isso dos juízes. A jurisdição é inerte. E eu ouço com muito orgulho. Ainda bem. Não é? Graças a Deus que esse país tem advogados. E faço essa colocação prestando homenagem aos senhores advogados, viu? Eu acho importante a gente fazer esse registro. Graças a Deus que esse país tem advogados. Não é? E assim nós caminhamos. Portanto, pessoal, uma primeira colocação que eu devo fazer, fazendo um resumo desse quadro, né? A primeira colocação, é interessante migrar de um benefício para outro? A questão é matemática. Se o valor final for mais interessante, portanto, sendo redundante, mais interessante. É uma questão matemática. Bom, e é possível, é uma questão jurídica, em que vocês vão encontrar certamente muita resistência do judiciário. Não sei por quê. Não me perguntem por quê. Porque eu não trato aqui de ponto de vista ideológico. Também, é claro, uma vez advogados, eu vou imitar. Uma vez advogados, sempre advogados, né? Doutor Humberto, o senhor sabe que uma vez, muito tempo atrás, alguém me perguntou, esqueça que o senhor é advogado, e qual seria a sua opinião sobre isso? Eu falei, como eu posso esquecer que eu sou advogado? Impossível. Não por causa dos prazos, deixa para não vamos falar das coisas ruins. Mas da nossa formação. Como eu posso esquecer? Eu sou fruto do meio que eu vivo, do meu ponto de vista ideológico, da justiça que eu busco. Não é? Então não posso deixar de dar uma opinião despido da condição de advogado. Impossível. Impossível. Ainda bem. Né? Ainda bem. Porque fazemos muito bem esse país. Não é isso? Aqui é o quadro, o resumo, portanto, que permite pensar na migração de um benefício para outro. Vale lembrar que o Supremo já decidiu, numa situação isolada, que também não poderia aqui explicar melhor para vocês, que eu posso escolher o melhor benefício, se à época eu já tinha obtido os requisitos, já tinha cumprido os requisitos necessários. Por exemplo, teve gente que deixou para se aposentar integralmente, não se aposentou proporcionalmente, lá atrás, em 98. Aí veio a Lei 9.876 e criou o fator previdenciário. Aí essa pessoa se aposentou integralmente com o fator previdenciário, vamos dizer em 2000,
ele recebeu um benefício menor, cujo valor foi menor do que ele receberia se proporcional em 98, antes da mudança da lei. Isso o Supremo consagrou. Você pode modificar o seu benefício, você pode requerer o benefício proporcional antes da mudança da lei. É uma possibilidade. É, portanto, uma forma também de trazer um melhor conforto ao nosso cliente, aos nossos queridos aposentados. Não é? Algo também que, lamentavelmente, não se vê muito divulgado aí na imprensa, mesmo na imprensa especializada, né? Mesmo na imprensa especializada. Eu gostaria muito de escrever mais artigos, etc., mas eu reservo isso para vocês. Né? Deixa eu dar as minhas palestras, que eu já vou lançando a sementinha, e vocês vão criando aí essas situações. Então não se esqueçam, isso o Supremo já ratificou. Se o Supremo já admitiu essa hipótese, por que ele não admitiria a hipótese de transformar a aposentadoria por idade, ou melhor dizendo, por invalidez em por idade? Ah, isso já se admite, já demos passos nesse sentido. Por que ele não admitiria a aposentadoria por tempo de contribuição se transformar na aposentadoria da pessoa com deficiência, já que a lei é do ano passado? Não é? Ah, isso a própria lei já prevê, a possibilidade do judiciário admitir é grande. Por que então ele não admitiria eu modificar a minha aposentadoria proporcional por uma aposentadoria integral? Por que não admitiria contar um tempo de serviço especial que não foi admitido lá atrás? Vejam só como é rico o assunto, quantas possibilidades se afloram. Agora, ao mesmo tempo que ele é rico, ele é técnico, né? O que é a parte ingrata, é difícil explicar isso para o leigo, mas vocês, causídicos, estudiosos do direito, tenho certeza que vão conseguir transmitir essas informações para os seus clientes. Então fica aqui essa possibilidade. Tudo leva em consideração, portanto, o cálculo do benefício. Com a Lei 9.876, cuja vigência é do dia 29 de novembro de 99, nós temos o seguinte cálculo. Eu não vou fazer aqui o cálculo passo a passo, não é exatamente uma aula e o nosso tempo é escasso. Trouxe aqui uma carta de concessão para vocês identificarem as possibilidades. Vejam só, é um caso concreto, uma carta de concessão, documento oficial do INSS para uma determinada pessoa. Essa pessoa se aposentou em 2006, como vocês notam aqui. Qual o valor da aposentadoria? O valor da aposentadoria foi de R$ 1.140 reais. Como se chegou a esse valor? Bom, se faz uma média aritmética simples dos salários de contribuição. Não das contribuições, da base que serviu a contribuição, dos salários de contribuição, a base pela qual eu contribuo à Previdência Social. Dessa média, 20% é desprezado. Né? E essa média é feita de julho de 94 para cá. De julho de 94 para cá, plano real. É a maldita mania do tecnocrata que querer incutir na nossa mente que a inflação foi debelada. É uma bobagem. Né? Porque se eu devo algo antes de 94, eu continuo devendo, não é isso? E pode ser atualizado. Aliás, é uma possibilidade de revisão. Vejam só, olha só que interessante. Quem sempre contribuiu pelo teto até junho de 94 e depois, por algum infortúnio da vida, passou a contribuir com um salário mínimo, certamente ele completou 40 anos de idade, foi demitido e não conseguiu mais emprego. Não é? Aí contribui com o salário mínimo. Para quem contribuiu sempre pelo teto e depois com o salário mínimo, o que vai acontecer? Ele vai se aposentar com um salário mínimo, porque de julho de 94 para cá, o salário de contribuição dele foi um salário mínimo. Foram ignoradas as contribuições anteriores. Isso é possível? No texto constitucional, artigo 201, parágrafo 11, nós vamos notar que isso não é possível. Todos os salários de contribuição devem ser considerados para o cálculo da contribuição e consequente repercussão no valor dos benefícios. 201, parágrafo 11, está lá expresso no texto constitucional. Quem conseguir a primeira sentença favorável, pelo amor de Deus, passe para mim. Sem contar a questão do teto, né? que o Supremo também já afastou. Não se fala mais em equivalência com salário mínimo. Não se fala mais, salvo o que a gente chama de buraco negro. Não se faz mais equivalência com salário mínimo. Mas eu fico me perguntando, por que não? Porque o Supremo entende que é uma questão econômica, sim, mas ela é relevante, ao mesmo tempo uma questão jurídica. Eu me aposentava com 20 salários até a Lei 7787 de julho de 89. Eu me aposentava com 20 salários. Com
essa lei caiu para 10 salários. E hoje o que vocês têm aí? O teto é cerca de R$ 4.000. Né? Se fôssemos considerar 20 salários, o teto seria hoje R$ 8.000, o dobro, em palavras completas. Bom, desse cálculo, vai ser desconsiderado 20%, o que é bom, né? 20% dos menores salários de contribuição para se apurar a média. E aí, vamos para o cálculo propriamente dito. Primeira questão, o fator previdenciário, né? Cuja sigla é sugestiva, é o FP. Né? Isso, que é o tempo de contribuição multiplicado pela alíquota, dividido pela expectativa de sobrevida, mais o resultado de 1, mais o resultado de idade, mais o tempo de contribuição multiplicado pela alíquota, dividido por 100. E não se esqueçam, não se esqueçam. Primeiro os parênteses, depois os colchetes, primeiro a multiplicação, depois a soma e assim por diante, senão dá errado. Aliás, nasceu com essa propriedade de dar errado. Já foi derrubado, entre aspas, essa legislação, mas o presidente, então, ele vetou. Não sei se vocês têm essa informação. Mas também não quero manifestar nenhum ponto de vista ideológico-político nesse momento, tá bom? E continuamos com o nosso fator previdenciário. O que acontece aqui, pessoal? Vejam só, o fator previdenciário, nesse caso, foi de 67, 0,67. Ou seja, isso aqui vai ser um redutor. Essa pessoa perdeu 33%, eu parto de um inteiro. 0,67 é menor do que um inteiro. Quanto menor? 33%. Um terço da média ele perdeu aqui. 33%, um terço. Essa é a primeira colocação. A segunda, vejam lá em cima. Ele tem direito, ele tem aqui de tempo total, aqui, ó, tempo total, 31 anos. 31 anos, 9 meses e 20 dias. Isso não foi considerado, porque ele não tinha 53 anos de idade em dezembro de 98, na interpretação do INSS. Resumo da ópera. Média dos 80 maiores salários de contribuição, R$ 257.000, é a média. Vou fazer média aritmética simples, dividir pelo número de parcelas. Foram 106 meses. Qual é a média final? 2.431. A média de contribuição dessa pessoa, isso é um caso concreto, isso é uma carta, um documento oficial. A média de contribuição dessa pessoa foi de R$ 2.431, tá certo? Mas ele não vai se aposentar com isso. Por que não? Porque vai aplicar o fator previdenciário. 67% de 2.431 foi para quanto? 1.629. Pessoal, 2006. 1.629. Mas termina aqui? Não. Sobre essa média, eu aplico o percentual devido, que nesse caso foi de 70%. Por quê? Porque eles não consideraram esse tempo adicional. Porque senão seria aqui de 75%. Porque é proporcional. Eles não consideraram. Então, ele se aposentou a 70% do quê? De 1.629. Qual o valor da aposentadoria dele? 1.140, que significa que é menor, é a metade, menos da metade, da média dos salários de contribuição da vida dessa pessoa. É bom que a gente veja isso, né? Para ter a exata dimensão da maldade que se faz para aquele que contribuiu tanto para a riqueza desse país e agora precisa de um retorno e não tem. Eu pergunto para vocês, 1.140. O salário mínimo teve aumentos reais. E a correção dos benefícios previdenciários? Não teve. No máximo, a inflação. Essa pessoa hoje recebe em torno de um pouquinho mais de R$ 2.000. Pergunto para vocês, um pouquinho mais de R$ 2.000, ela tinha aqui quantos anos? 55? 55 ela tinha. Hoje ela tem mais 6, ela tem 61 anos de idade. Pergunto para vocês, alguém gostaria aqui de contar unicamente, não vou dizer as razões, nada, só quero ser objetivo. Alguém aqui gostaria de contar unicamente com a assistência da rede hospitalar pública? Quem aqui, podendo, não tem um plano de assistência médica? E com todos os percalços, né? E com todos os percalços que hoje nós vimos aí pela imprensa e pela jurisprudência. Ótimo. Quanto custa um plano de assistência médica para uma pessoa com 61 anos de idade, os 2.000 da aposentadoria?
significa, até mais, né, conforme o plano, significa dizer para vocês que tornou-se letra morta o artigo 7º dos direitos sociais, inciso 24, que é o direito de aposentadoria. É retórica? Que seja. Mas deixa de ser importante para a nossa consciência pessoal? Não. Deixa de ser importante para o convencimento do magistrado, do julgador? Não. Então vamos atrás. É isso. Juridicamente falando, porque está contido no texto constitucional. Mencionei 2 dispositivos para vocês. Não é isso? É disso que a gente trata, tá bom? Bom, essa pessoa, portanto, sabendo que vai se aposentar com um valor que possivelmente em pouco tempo não vai atender às suas necessidades de subsistência, ela vai nos perguntar, ela vai se questionar, qual é a melhor época para eu me aposentar? Não é? Qual a melhor época para eu me aposentar? Pessoal, aqui é ingrato, hein? Aqui é ingrato. Eu não vou me demorar. Aqui é ingrato. Por que ingrato? Porque é a situação de cada um, não é? Eu já tive um empresário muito bem financeiramente que disse o seguinte, mas eu não quero isso aqui não é importante para mim. E eu já tive um empresário muito bem financeiramente que disse, é meu direito? Eu quero sim, o melhor. É o ponto de vista, é a formação pessoal, enfim. Mas se eu pudesse reunir alguma coisa para falar sobre isso, eu diria o seguinte, quem sempre contribuiu pelo salário mínimo, se aposente já. Porque vai receber salário mínimo. Está esperando o quê? Cada mês que passa é um mês a menos. Eu tenho casos de pessoa da minha intimidade que deixou passar dois anos e tanto para requerer aposentadoria por aquela história. Advogada, né? É uma mulher, advogada. Não por ser mulher, quero dizer, por ser advogado, está cheio de prazo, né? Semana que vem eu vou, semana que vem eu vou, semana que vem eu vou. Semana que vem não tem prazo, é esse. Segunda-feira, 10 prazos na mesa. Né? E passou aí 2 anos e só se prejudicou, deixou de receber. É possível recuperar? Não, porque é ato voluntário, disso não se discute, eu preciso requerer. Não é? Preciso requerer. Então, primeira colocação. Segunda colocação, quem sempre contribuiu pelo teto? Não vai melhorar, vai ser o teto. Aliás, na verdade, dificilmente alguém consegue o teto. Bom, dificilmente. Se for se aposentar com 85 anos e 45 anos de contribuição, é possível. Sabendo que o teto modifica todo mês de janeiro, uma colocação, e que eu vou ter o meu benefício limitado ao teto, o que eu faço? Eu não me aposento antes do novo teto. Espero o novo teto, como ocorreu agora. Como ocorreu agora. Contudo, no mês de dezembro, tem uma nova tábua de expectativa de sobrevida. É aquilo lá, que o devedor diz quanto quer pagar para nós. Então ele estipula ele mesmo, já que quem fornece essa tábua, quem faz é o IBGE, que é uma autarquia federal. Todo ano nós temos vivido mais, todo ano, invariavelmente. Esse ano também aumentou um pouquinho mais. Estima-se que com o aumento da nossa expectativa de sobrevida de dezembro agora, nós precisamos trabalhar mais 4 meses para recuperar o que nós perdemos no cálculo do benefício. Então, em regra, é interessante se aposentar antes da divulgação do novo teto. Mas se eu faço aniversário um pouquinho depois, janeiro, como o Dr. Humberto, fevereiro, março, é melhor esperar o meu aniversário do que me aposentar antes da divulgação da nova tábua de expectativa de sobrevida. Porque quanto mais idoso, maior o valor do benefício. Estão me entendendo? São as regras. É trabalhar com uma questão que é exata, que é o cálculo. Enfim. E tudo isso, pessoal, é muito ingrato, porque você fala para o cliente, espera daqui a 2 meses. O cara espera, é atropelado depois de 1 mês e não vai usufruir da aposentadoria. Não vai ter o gostinho de ter recebido o primeiro benefício. Aliás, um negócio fantástico, a Ingrid que esteve no escritório lá presenciou isso, Ingrid? As pessoas, elas ligam e falam, eu me aposentei! Aí você vai ver lá o valor, é uma merreca, é tudo errado, Mas para a pessoa, ter se aposentado é uma conquista.
É uma conquista, se não um milagre, né? Fica por sua conta, Cibele. É uma conquista, é maravilhoso, é fabuloso, é o resultado de tanta dedicação, de tanto esforço, não é? De ser bom, de querer o bem, de ajudar as pessoas, né? E o Estado precisa nos ajudar, não é isso? Outra possibilidade. Se eu tenho, isso aqui é muito técnico, eu trouxe aqui uma carta para mostrar para vocês, em seguida eu vou mostrar. Se nesse período que vai ser calculado o meu benefício, se eu, na verdade, nesses meses, né, nesse caso foram 106 meses, é isso que eu vi? 106? Se eu tiver, nesses 106 meses, nesse interregno, menos de 60% de contribuição nesse período, o cálculo vai ser feito dividindo-se por 60%. Não é uma média aritmética simples. Por exemplo, eu só tenho um ano, 12 meses. A minha média vai ser de R$ 1.200. Eu vou dividir por 12 para achar essa média de R$ 1.200? Não, não divido por 12, eu divido por 60% de 12. Quem cair nessa rede, invariavelmente vai para o salário mínimo. Porque a média vai drasticamente lá para baixo. Né? E não tem, no meu modo de entender, comando legal. Tá? Depois eu trouxe uma carta de concessão para mostrar para vocês. Bom, a tábua de expectativa de sobrevida. Quando essa história começou, eu tive uma pessoa da faculdade, da secretaria, e eu disse para ela, fulana, espera, você, mais um pouquinho, você vai aumentar a sua idade, vai aumentar a sua média, porque a sua média lá no início da sua vida profissional era baixa, né? Agora você está com um bom salário, vai aumentar a sua média. Espera o ano que vem, pelo menos você vai ganhar lá uns 6, 8%, eu não lembro exatamente, mas tudo é cálculo, pessoal, não tem jeito, é atuarial, tá bom? Tem que se acostumar com os números, com a matemática, não tem jeito. Né? Vai para o ano que vem. Bom, isso foi em 2002. De 2002 para 2003, a tábua de expectativa de sobrevida aumentou em média 20%. Em 2003, ela recebeu uma aposentadoria menor do que ela teria recebido em 2002. E eu, toda vez que a encontro, ao invés de falar bom dia, eu falo desculpa. É ingrato. Né? É ingrato. Como regra, se aposentar antes da divulgação da tábua é o indicado, como regra. Tá bom? Hoje, na verdade, a tábua não tem modificado, os índices não são tão significativos, né, não tem se alterado tanto assim. Então, o efeito também não é tão grave. Mas, de qualquer forma, bom, com essa senhora que eu acabei de comentar, se eu tenho um salário crescente, ou seja, eu sempre recebi um salário mínimo, agora comecei a receber o teto, arrumei um bom emprego, né, me destaquei na profissão, etc., arrumei o teto, o que é interessante? É interessante esperar. Por quê? Por uma questão matemática, a média vai aumentar. Portanto, se meu salário é crescente, se hoje eu tenho um bom salário, é importante eu esperar. Esperar quanto tempo? Esperar 80% do tempo. Por quê? Porque não vimos que 20% serão desprezados? Então não adianta contribuir pelo teto 100%, o cálculo vai ser o mesmo. Então eu devo contribuir pelo teto, no máximo 80%, como um planejamento, tá bom? Não estou dizendo que isso é possível. Quem é assalariado não é possível, é o salário ponto final, não tem o que fazer. Quem é facultativo é possível, dá para planejar. Né? Aliás, falei do meu filho e falo da minha esposa também. Né? Nós estamos fazendo esse planejamento, ela vai se aposentar dentro dessa perspectiva que eu estou colocando para vocês, porque como segurada facultativa. Isso vocês devem orientar os seus clientes. Aliás, eu lamento profundamente, já se falou tanto aqui de sindicato, de PT, não sei o que lá, então eu vou fazer uma colocação. Eu lamento profundamente não encontrar nos sindicatos pessoas capacitadas para fazer essa orientação. Mesmo nos meus alunos, lá na ESA, na faculdade, a gente vê advogados de sindicatos, não estão, não vou dizer que não estão capacitados, mas talvez não estão focados para orientar, especialmente no ato da homologação. Precisa, né? Precisa orientar. Pessoal, eu tenho dificuldade nisso. Estou 26 anos nessa brincadeira e tenho dificuldade nisso aqui. Ora, imagina o humilde trabalhador. Doutora Elizabeth está colocando o seguinte, que essa orientação, é claro que eu estou generalizando, certo? Mas eu gostaria de ver isso mais
firme, mais próximo. A doutora Elizabeth está colocando o seguinte, a gente orienta e eles dizem, não vou contribuir mais, vou gastar meu dinheiro à toa, que foi o erro que os seus pais cometeram, que os meus pais cometeram, e hoje estão à sua própria sorte. Alguns ainda têm a possibilidade de um filho que lhe seja próximo, mas hoje, as próximas gerações não contem com seus filhos, hein? Não se enganem. O mundo está cada vez mais egoísta. Então, independentemente do que ele vai fazer, o que eu reclamo é a necessidade de orientar. Né? Orientar por pessoa que esteja instruída para isso. E é ingrato, Elizabeth, como eu acabei de colocar, é ingrato. Você diz para ele, você espera mais um mês, o cara morre e quando ele podia pelo menos ter o gosto de levantar a carta de concessão, como fez aquela sem teto lá. Olha, eu consegui, está aqui, né? Não é isso? Não se pode morrer sem esse gosto, né? Depois de tanto ter contribuído para o país. Bom, quem tem salário de contribuição decrescente, a média vai reduzir. Portanto, quanto antes se aposentar, melhor. Bobagem esperar. Certo? Vamos lá, que mais? A alteração do teto eu já coloquei para vocês, né? Melhor esperar alterar o teto. Quanto mais idoso, melhor o benefício. Maior o benefício. Assim, esperar a data de aniversário pode ser interessante. Né? E vejam só, pessoal, não tem uma regra. Isso aqui é um esforço da minha parte para poder oferecer para vocês alguma informação, vocês passarem isso para as pessoas, mas eu disse para uma colega advogada que se formou comigo, né, minha querida amiga Lilian Rose Pérez, e eu disse para ela, Lilian, você vai se aposentar muito cedo. Ela me perguntou, vou me aposentar, qual o valor, tal, é isso mesmo? Não é, Lilian, espera um pouquinho mais, muito jovem, né? Vai se aposentar, vai perder aí, como nós vimos aqui, vai perder uma boa parcela aí do benefício, né? Ela disse, não, Adilson, não é isso não. Eu estou trabalhando, estou muito bem no trabalho, uma advogada brilhante, né? Não vai me faltar serviço, oportunidade, não vai me faltar remuneração. Eu vou me aposentar rápido, porque eu vou pegar esse dinheiro, e ela, eu conheço bem, é super disciplinada, vou pegar esse dinheiro e vou para o ABPrev. Né? Vou para a Previdência Privada, que garante muito mais. Lá na frente, quando eu tiver meus 60, 60 e tantos anos, eu vou ter esse benefício defasado, mas vou ter mais a Previdência Complementar. Maravilhoso. Ponto final. Ponto. Fiquei quietinho. Essa eu ainda cumprimento bom dia, boa tarde e tudo mais. Não foi assim tão lamentável a minha participação. Não é? Ótimo, é isso. Não é? Às vezes alguém me pergunta assim, é melhor eu guardar dinheiro ou ir para a Previdência Privada? Bom, não se esqueça que na Previdência Privada você tem as suas taxas, a entidade pode quebrar, né? Você está comprando papel. Né? Bancos faziam propaganda no programa do Chacrinha, e na segunda-feira foi anunciada a sua liquidação extrajudicial, né? Tá? Também um imprevisto. Mas se você não é disciplinado, né? Se você é disciplinado, é melhor guardar um dinheirinho, aplicar bem, vai ter mais do que aquilo lá, aquela previdência privada. Desde que você não caia em tentação e compre um carro nos primeiros 30 mil reais que guardar. Se você tem certeza que vai comprar o carro, vai para a Previdência. Você se obriga a contribuir. Não é? Que seja. Tudo, pessoal, é o planejamento próprio, que aí não dá para nós, como orientadores jurídicos, definir. Dá para a gente fazer as colocações e permitir que a pessoa tome decisão. E vejam só que interessante. Isso agora está sendo bem divulgado, mas tempos atrás a gente notava que era uma surpresa. Veio um colega, professor da faculdade, falar sobre a aposentadoria dele, ver o cálculo, etc. Se podia, se não podia, não sei o que lá. Chegamos a um valor, tá, falar, vou me aposentar, não sei o que lá, vou me aposentar. O valor é pequeno, mas eu acho que eu vou me aposentar. Aí me ocorreu, porque ele é decano lá na faculdade, me ocorreu, e é assalariado, né? Nós professores nós somos registrados. Me ocorreu, falou, não, quanto você tem aí de fundo de garantia? Eu tenho 100 mil reais. Está esperando para se aposentar? Por quê? Vai esperar 2, 3 anos para receber mais 400, 500 reais e está perdendo por mês pelo menos 0,5%. Vocês sabem, um fundo de garantia, 3% ao ano, TR, né? Agora vem essa tese aí da possibilidade de fazer a revisão também dos depósitos fundiários, né? Afastando a TR. Mas, de qualquer forma, vamos partir desse princípio. TR 3% ao ano, quando você consegue, numa boa aplicação financeira, pelo menos o dobro ao ano. Pelo menos o dobro ao ano. Portanto,
esperar para receber um benefício previdenciário melhor lá na frente é bobagem. Vai, levanta seu fundo de garantia. É a sua poupança, é a sua aposentadoria, de fato. É a sua aposentadoria, de fato. Tá bom? Então são essas considerações quanto a planejamento, né? A escolha da melhor época. E revisão, pessoal. Queria falar para vocês o seguinte, rapidamente. Eu sei que já estamos na hora do almoço. Rapidamente. Vejam só, eu trouxe esse recorte de jornal que é de 2004. Olha só, do Diário de São Paulo, de 23 de fevereiro de 2004. Metade dos pedidos de revisão pode não valer. Por que não? Eu não vou ler a notícia inteira, mas vou expor para vocês. Porque são questões técnicas que o leigo muitas vezes não consegue identificar. Embora de 2004, hoje, 25 de janeiro de 2014, eu digo para vocês, metade dos pedidos de revisão podem desaguar no nada. Especialmente quando o cliente, orgulhoso de sua capacidade postulatória, vai lá no juizado pedir a revisão do benefício e não sabe por quê, como, quando, onde, e se depara com uma improcedência. Clarice, outro dia foi uma senhora, né, no escritório, e disse, mas não tem nada a fazer? Não, o senhor perdeu a ação e já transitou em julgado. Mas o senhor é doutor, o senhor pode fazer alguma coisa por mim? O senhor é advogado, o senhor é especialista, ou o senhor não vai fazer nada, o senhor pode fazer alguma coisa por mim? Agora, né? Porque não me procurou antes. Eu não sei o pensamento de vocês, mas eu não tenho a menor dúvida que a capacidade postulatória é um engodo. É um engodo. É colocar a sociedade a um nível que ela não merece. Basta assistir uma audiência de quem está desacompanhado de advogado. Só isso, não digo mais nada. Basta isso. Pois não. Vou falar sobre ele. Vamos lá, vamos chegar lá. Vamos lá. Então, muito cuidado, a questão é técnica, precisa saber disso tudo. Somado a um fato relativamente novo, vem o Supremo Tribunal Federal e empresta vigência retroativa à lei. Lamentavelmente. Considerando que o prazo para fazer essa revisão é de 10 anos, não importa o período em que se aposentou. Vale o histórico. Não havia previsão de decadência, de possibilidade de fazer revisão, tempo para isso. Veio a medida provisória 1523 de 97 e trouxe ao mundo jurídico a decadência, esse instituto. A medida provisória 138, à época do Lula, acabou por transformar em 10 anos esse tempo, em curtas palavras. Bem, e agora vem o Supremo e diz que esse prazo aqui decadencial, que hoje é de 10 anos, se aplica mesmo para os benefícios concedidos antes de 28 de junho de 97, embora não houvesse lei que assim determinasse. É triste. É triste. Eu fico imaginando que é quase um regime de exceção. Por isso não me admira ouvir daquele senhor que foi glorificado com toda a razão, que também merece as nossas homenagens, mas lamenta-se que ele tenha dito que o fórum não precisa abrir cedo, porque advogado dorme até tarde. Né? Com todo o respeito que eu tenho pela pessoa dele, e nem vou mencionar o nome, mas eu não posso admitir isso. E depois julga retroativa uma lei, quando sabemos que a lei não deve retroagir, senão para beneficiar. E isso, inclusive, no campo penal, né? Enfim, bom, pessoal, ponto final. Decidiu, é isso. Então, outra preocupação, 10 anos. O lamentável é que na tese da pensão por morte, que eu já tive a oportunidade de, nessa mesa, denunciar, eles disseram que a lei não poderia retroagir. E agora, a aplicação do prazo decadencial, eles dizem que a lei pode retroagir. Negaram a sua própria jurisprudência. Isso. Antes de 28 de junho. Porque os posteriores não resta dúvida. Há direito positivo, há, né, previsão expressa. Não lembro.
Não lembro. Vamos lá, pessoal, só que eu quero destacar para vocês o seguinte. O que predomina hoje é a redação da medida provisória 138, que já foi transformada em lei, que é o seguinte, é de 10 anos, olha, de péssima técnica legislativa, né? É de 10 anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação. Opa! Se é direito de ação, não é decadência, é prescrição. Se é prescrição, ou se aqui há uma impropriedade, e eu, de alguma forma, manifestei o meu direito de aposentadoria, ou de qualquer outro benefício, né? Disse aposentadoria justamente para... Né? Se eu manifestei o meu direito de aposentadoria, em algum momento, e como eu manifesto esse direito de aposentadoria? Requerendo administrativamente. Notificando, artigo 867 do CPC, notifico o INSS, faço lá um registro na ouvidoria, no 135, fiz o meu agendamento e no fim não foi levado, né, a efeito. Se isso ocorreu, e se é discutível tratarmos de decadência ou prescrição, o que vai acontecer? Haverá suspensão do prazo e não interrupção. A suspensão. Portanto, o exercício desse direito leva à suspensão do direito de revisão do benefício, decisão de 23 de abril de 2013 da Turma Nacional de Uniformização. Então não se esqueçam disso, não basta o cliente te procurar e falar, já passaram 10 anos. Não, opa, requereu administrativamente algum tempo, agendou, né? Eu sei que não, mas vamos dizer, notificou o INSS, opa, suspendeu. E como conta depois? A lei prevê que requerimento administrativo constitui fator de suspensão e não de interrupção do prazo. Conta-se o prazo restante posteriormente. Que ele pode ser exercido. Então, olha, em algum momento isso vai ser útil para vocês, não tenham dúvida. O que não pode é ter resposta pronta. Passaram 10 anos, um abraço. Não pode ter resposta pronta. Não é bem assim. É do Diário Oficial da União, do dia 23 de abril de 2013, na página 162. Foi a primeira decisão da Turma Nacional a respeito, eu não lembro ter visto outra depois. Vamos lá. Pensando nisso, prazo de revisão, também alerto que o prazo de revisão, pessoal, vou voltar lá, é para direito ou ação do segurado beneficiário para a revisão do quê? Do ato de concessão. Ato de concessão. Foi indeferido. Eu também tenho prazo para exigir esse direito? Ato negativo. Bom, eu não tenho a menor dúvida que não. Se é ato negativo, não se fala em delimitar o exercício do meu direito. Mas essa mesma Turma Nacional de Uniformização disse que sim. Mesmo que seja um ato negativo, você tem 10 anos para correr atrás desse seu direito. Bom, de ato de concessão. Pessoal, prestem atenção, hein? O mercado não está falando nisso. A doutrina está silente. Grande parte dela. Ato de concessão. O que não for ato de concessão, não decai. Ou vou dizer, não prescreve. O que não for ato de concessão. O que não é ato de concessão? Reajustes posteriores à concessão do benefício. Por exemplo, a tese do teto. Aumentou o teto em 98, aumentou o teto em 2003, né? Emenda 20 de 98, 41 de 2003, em dezembro de cada ano. Aumentou o teto e o meu benefício não teve o aumento equivalente proporcionalmente a esse teto. Eu posso reclamar. Como diria, essa impropriedade, esse ilícito, ele ocorreu no ato da concessão? Não, foi posterior. Portanto, não há prazo. Não há prazo. Como eu sei se a pessoa se aposentou ou não pelo teto, que é uma das possibilidades? Porque na carta de concessão, como vocês podem ver, está escrito limitado ao teto. Então, pessoal, não tem dificuldade. Hein? Não vão me dizer, professor, direito previdenciário é um monstro. Não vão dizer isso. Não tem dificuldade. É igual andar de bicicleta. Inclusive com emoção. Isso. Então, vou melhorar minha frase. É igual andar de bicicleta na Avenida Paulista. Mas você anda, você vai. Né? Você vai. Tá bom? Então tá aqui. Isso é uma carta de concessão, documento oficial, certo? Eu quero destacar aqui para vocês o seguinte. Pessoal, quero destacar aqui para vocês, nessa carta de concessão, o seguinte. Alguém vai dizer, você fala mal do INSS, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Teve uma juíza, eu posso até dizer o nome dela aqui, a doutora Márcia Hoffman, talvez a Ingrid esteve nesse dia, eu não sei.
que ela disse o seguinte: Adilson, eu julgava de um jeito contra o INSS. E aí eu falei, vi o meu pai ia se aposentar, vi toda a documentação, falei, pai, o senhor pode se aposentar? Ele falou, eu vou contratar um advogado. Ô, pai, não precisa de advogado, vai gastar dinheiro aí para quê? Vai lá, se aposenta, tá tudo certinho aí, só dá entrada. Aí ela olhou assim para mim e falou, ai, professor Adilson, depois que eu vi o calvário que foi para o meu pai se aposentar com toda a documentação correta, eu passei a julgar diferente. Está registrado. Trago ela aqui, que é uma pessoa maravilhosa, peito aberto, uma mulher que não teme nada. É uma excelente juíza. Gostaria de encontrar mais como ela. Trago um dia, quem sabe a gente possa fazer um encontro entre magistrados e advogados, aqui um debate. Seria muito interessante, né? Trago ela aqui para... E vou trazer a doutora Marisa Ferreira dos Santos, que é a atual coordenadora do juizado, desembargadora do tribunal, que publicou na Tribuna do Direito, o INSS maltrata os segurados. Na Gazeta? Eu acho que foi na Tribuna do Direito. Posso trazê-la aqui, com certeza ela virá. Ela foi, inclusive, professora nossa, ela é do curso de especialização da ESA. Vamos trazer, doutor Humberto? Vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso. Aqui, pessoal, o que eu quero mostrar para vocês. Caso concreto, isso é a carta, é a cópia da carta. Esse indivíduo tinha 30 anos. Vocês conseguem ler? 11 meses e 27 dias. Deixa eu ver se tem melhor aqui. Não tem. 30 anos... 11 meses e 27 dias. Pessoal, mais 3 dias, ele conseguiria mais 5%. Se ele requisitasse 3 dias depois, ele teria na aposentadoria mais 5%. Não teve um bendito na agência para dizer para ele, volte semana que vem. Isso porque ele tem direito à melhor aposentadoria. E eu preciso tomar cuidado, porque senão vou parecer assim, ninguém vai me passar mais cliente, vai parecer, pô, esse cara só perde, caramba. Sentença improcedente em primeira instância. Mas é bom que eu fale isso para vocês, porque de certa forma conforta todo mundo, não é isso? Afinal de contas, nós somos advogados. Nós advogamos. Eles julgam, mas continuamos advogados. Bom, enfim, o que eu quero mostrar para vocês é que como esse senhor aqui, há inúmeras situações em que o cálculo é errado. Você vai ouvir alguém da agência e vai dizer, não é impossível, porque é o sistema que calcula. Sim, mas quem alimenta? Acabei de ver a aposentadoria de um senhor humilde, serviço de limpeza, se aposentou por idade, e que foi retirado dele um tempo de serviço registrado em carteiras. Agora que a gente vai dar andamento, né, mas eu tenho a impressão que simplesmente esqueceram de colocar. Não há nenhum indício de fraude, não há razão para não ter colocado aquele tempo de serviço na carteira. Vocês sabem, aposentadoria por idade, 70% mais 1% para cada ano de serviço. Ele perdeu nessa brincadeira, eu não lembro exatamente, mas certamente mais de 10% no valor do benefício. É isso que precisa ficar atento. Aliás, pessoal, quem atua na área previdenciária, 2 coisas. CNIS e carta de concessão. Eu, ultimamente, não atendo ninguém no escritório. Liga para ir para o escritório, traga a CNIS e carta de concessão. Senão, fica só uma opinião. Tem que de fato, constatar o que está acontecendo. Deixa eu ver aqui. Olha aqui, esse é o exemplo. Então, eu sabia que eu tinha colocado... Mas, 31 anos, 11 meses e 27 dias. Se aposentou 0,76, quando ele pudesse se aposentar, 0,82. Perdeu 6% nesse caso. Vamos lá. E aí a desaposentação. Se eu me aposentei a 70%, lembram? 2.400 foi para 1.140, isso? Naquele nosso exemplo, menos da metade? 2.400 para 1.140, é isso, né? Menos da metade. E continuei a trabalhar... Eu sou segurado obrigatório da Previdência Social? Sou. Independe da minha vontade? Sim. Rico ou pobre? Sim. Rico ou pobre, alto ou baixo, gordo ou magro, e até os palmeirenses têm direito à Previdência Social. Mesmo quando dá segundona. Aliás, é a única coisa que serve como alento para os palmeirenses, né? Pelo menos eles vão ter benefícios previdenciários incapacitantes. Enfim,
A lei, o artigo 181 do Regulamento de Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048, determina que a aposentadoria por idade, contribuição especial concedida, são irreversíveis e irrenunciáveis. Aí veio a tese, não pode desaposentar. Você contribuiu depois e o fruto dessa contribuição não vai reverter, porque você não pode renunciar à aposentadoria até então recebida. Bom, primeiro, se eu contribuo, e se a contribuição é uma espécie de tributo de natureza vinculada, ela exige uma prestação do Estado, puro direito tributário, que vocês não podem deixar de sustentar nas suas peças. Porque se o Supremo Tribunal hoje, está no Supremo, vocês sabem, já é um voto favorável, mas não sabe qual vai ser o resultado. Se o Supremo afastar a tese da desaposentação, vai ser afastada por outro motivo que não esse aqui não está sendo debatido. Então, pode-se renovar a tese mediante esse argumento. Contribuição é compulsória, artigo 3º do CTN, e de natureza vinculada, exige uma prestação do Estado. Afinal de contas, alguém paga pedágio se não entrar na estrada? Mas se eu requerer certidão na prefeitura, eu tenho que pagar taxa? Isso é vinculado. Né? Isso significa a vinculação. Se eu contribuo à Previdência Social, deve reverter em benefício. E o aposentado não tem direito a uma nova aposentadoria, não tem direito ao auxílio-doença, pessoal. Não tem direito ao auxílio-doença, olha que coisa ridícula. Né? Ele só tem direito a salário-família e salário-maternidade e serviço social. Né? Então, essa tese é importantíssima. Essa tese é muito importante, tá bom? Porém, o próprio 181, depois ele admite, olha, o segurado pode desistir do seu pedido de aposentadoria. Ora, isso é renúncia. Então, ele não é irreversível, ele é reversível. Mas vocês vão dizer, mas aqui não se completou o ato jurídico perfeito, porque ainda não se pagou o benefício. Mas se requereu, se concedeu. Eu posso desistir antes de receber a primeira prestação ou levantar o PIS ou o fundo de garantia. Então, é reversibilidade. Bom, resumo, pessoal, resumo. Vejam só, se eu me aposentei proporcionalmente, aqui, a 70%, como nós vimos lá que é possível acontecer, esse é um caso concreto. Me aposentei com R$ 947. Continuei a trabalhar, continuei a contribuir com um valor mais significativo, aí vai mudar meu fator previdenciário, ele vai ser mais satisfatório, vai mudar meu tempo de contribuição, vai ser maior, vai mudar minha idade, vai ser maior, vai mudar a minha média, porque eu continuei a contribuir com valores maiores, e vai mudar o percentual a ser aplicado, 70%, com 30 anos, contribuir por mais 5, eu vou para 100%. Esse é um caso concreto, olha, de 947, pessoal, para 1968. É Deus no céu e o doutor na terra. Isso é sobrevida, não é aquela tábua. Isso é sobrevida. Não é? Ou não? Jurisprudência pacífica do STJ, inclusive que não pode exigir a devolução. Irrepetibilidade, princípio da irrepetibilidade dos benefícios, já que benefício é direito à vida. Não se devolve vida para ninguém, nem com pacto com o demônio. Natureza alimentar. E como diz o professor Pardal, que vocês devem conhecer, eminente previdencialista, se quiser que devolva, já que tem natureza alimentar, a gente devolve in natura. Tão pacífico, doutor Humberto, isso é lamentável no judiciário, né? E eu repito essas palavras aqui com os magistrados, porque tenho falado isso para eles também, viu? Timidamente, assim, mas tenho falado para eles, né? Tão pacífico que, em primeira instância aqui em São Paulo, que a improcedência é o mais provável, né? A maioria aqui em São Paulo dá por improcedente, eles estão mencionando jurisprudência na sentença, eu trago para vocês. Estão mencionando jurisprudência na sentença do Tribunal Regional Federal, quando o julgado é do Juizado Especial Federal, e o recurso não vai para o Tribunal Regional Federal. O recurso pode chegar até o STJ, né, com o pedido de uniformização, ou a turma nacional, que é pacífico em conceder o benefício, em conceder a revisão, sem necessidade de devolução. Aí os juízes teimosos que desconhecem esse direito, que me parece muito claro, franco, estão invocando jurisprudência de um tribunal que não se comunica com o órgão de jurisdição deles. Não seria a mesma coisa que invocar, doutor Humberto, jurisprudência penal para falar sobre revisão de benefícios? Não serve para nada. Lamentavelmente, esse é o panorama que nos encontramos. Então, vão atrás da desaposentação, vamos aguardar
o judiciário admitir essa hipótese. Bom, esse do tempo parcial eu trouxe para vocês aqui. É muito técnico, pessoal, só quero mostrar para vocês, olha, é muito técnico, só quero mostrar. Aqui a pessoa teve a média dividida não pelo tempo que ele tem aqui de contribuição, tá vendo? Dividiu por 114 meses, que é o tempo em que ele contribuiu, de julho de 94 para cá. Entre julho de 94 para cá, foram 114 meses nesse cálculo aqui. Deixa eu ver se eu tenho mais. Isso, aqui, ó. Entre julho de 94 para cá, foram 114 meses. Mas, em número de meses, ele tem bem menos que isso. Né? Ele tem aqui 3, 6, 7, 14, 21 meses. Deveria dividir por 21. Aí eu encontro uma média aritmética simples. O que faz o INSS? Divide por 114, que são todos os meses nesse interregno. O que acontece com a média? De 36 mil, total, ela vai para 324. Quanto ele recebeu? Um salário mínimo. R$510, que era o salário mínimo da época. Isso está acontecendo, hoje não, porque é feriado, né? Segunda-feira vai acontecer um bocado. Ontem aconteceu um monte de vezes, no Brasil inteiro. Prestem atenção, isso é uma possibilidade também. Bom, são essas as considerações, entre tantas que a gente poderia fazer, que eu gostaria de frisar, trazer para vocês. A matéria é extremamente técnica, mas nós somos técnicos, nós somos estudiosos, e se alguém puder dizer que o direito previdenciário é maltratado, tanto que ontem Dr. Humberto reclamou do aniversário de São Paulo. Viu alguma nota sobre o aniversário da instituição da Previdência Social no país? Ontem foi o dia do aposentado, porque é a data da lei Eloy Chaves. Né? No civil também. Né? Se eu posso dizer que o direito previdenciário, então, assim, maltratado, eu pelo menos tenho um alento, eu encontro uma razão. Eu sei qual é o motivo. Qual é o motivo? Não interessa para o governante. Sem querer lembrar o expositor anterior, pode ser desse, daquele, do outro, daquele de baixo, o outro lá, aquele lá. Torna-se governante, esquece do eleitorado e das necessidades de todos nós. Eu poderia dizer, da necessidade da população, dos populares, daqueles que são hipossuficientes. Não, de todos nós, ricos ou pobres, todos nós. Afinal de contas, o Estado é a nação civil. E falando em aposentadoria, e esse tema está tão presente em nossa vida, universalmente, que eu gostaria de terminar mencionando Charlie Chaplin, que eu adoro, né? Tenho paixão por ele. Ainda bem que o outro expositor não está aqui, né? A coisa mais injusta sobre a vida é a maneira como ela termina. Eu acho que o verdadeiro ciclo da vida está todo de trás para frente. Nós deveríamos morrer primeiro. Nos livrar logo disso. Daí viver num asilo. Até ser chutado para fora de lá por estar muito novo. Ganhar um relógio de ouro e ir trabalhar. Então, você trabalha 40 anos até ficar novo o bastante para aproveitar a sua aposentadoria. Aí você curte tudo. Bebe bastante álcool, faz festas, vai para a balada, né? Se prepara para a faculdade, vai para o colégio depois, tem várias namoradas, vira criança, não tem responsabilidade nenhuma, se torna um bebezinho de colo. Volta para o útero da mãe, passa seus últimos 9 meses de vida flutuando com segurança, serenidade, com alegria. E termina tudo com um ótimo orgasmo. Não seria perfeito? Viver a sua juventude. Aliás, quão bom seria se eu pudesse retornar à minha juventude. Né? Não sei se vocês pensam mesmo. Ele deve viver a sua juventude. Não se deve queimar etapas. Contudo, vejam só, a inscrição dele aos 16 anos vai permitir a sustentação de uma tese futura que para ele pode ser importantíssima. Qual seja? A do direito adquirido. Uma vez inserido no sistema, se esse sistema for alterado posteriormente, não poderá, eu vou dizer em tese, não poderá prejudicá-lo. Não poderá
E vamos um exemplo prático. Se a aposentadoria, que hoje é de 35 anos, for extinta, 35 anos de tempo de contribuição for extinta, e passar a ser uma aposentadoria apenas por idade, ele terá, pelo menos em tese, direito adquirido a se aposentar com 35 anos de idade. Isso é planejar a aposentadoria, mais do que planejar a aposentadoria. É planejar a sua vida, é planejar o seu futuro. É fazer com que, de fato, a gente venha a pensar na aposentadoria como os melhores anos da nossa vida, se a saúde nos acompanhar, né, nesse particular também. Portanto, pensar a aposentadoria está presente nas coisas mais simples da vida, e aí cada um tem uma formação, um pensamento, uma situação que deve ser avaliada. A nós, advogados, é dificílimo planejar a vida das pessoas. Cada pessoa deve ter um enfoque e eu vou demonstrar para vocês. Bom, falando assim em aposentadorias, eu preciso saber quais são as aposentadorias existentes nos dias de hoje, ou no dia de hoje. A primeira e mais importante, diria assim, é a aposentadoria por tempo de contribuição, que um dia foi chamada de aposentadoria por tempo de serviço. Eu insisto em chamá-la ainda por tempo de serviço, porque a contribuição não pode ser fundamental ao meu direito de aposentação. Aliás, vocês sabem o que é a aposentadoria? Qual o conceito de aposentadoria? Não? Não tem ninguém aposentado aqui? Ah, tem uma aqui. E muito bem aposentado e muito bem acompanhado, pelo que eu noto. Como direito adquirido, como regra de transição. Na aposentadoria proporcional, se aposenta o homem e a mulher com 5 anos a menos, 30 anos homem, 25 a mulher, desde que cumpra um pedágio. Não se preocupem hoje com a aposentadoria de vocês, levando em consideração a proporcional, porque hoje já ninguém mais se aposenta proporcionalmente. Já se aposentou no passado e isso é importante para fazer a revisão. E o cálculo, como vai ser? 70% da média das contribuições, mais 5% para cada ano ou cada grupo completo de 12 contribuições. Tanto na proporcional quanto na integral, aplica-se o famigerado fator previdenciário, que nós vamos ver aqui, é um redutor dessa média das contribuições, na verdade, dos salários de contribuição. Encontramos ainda a aposentadoria especial para aquele indivíduo que se sujeita a condições de risco à saúde, e eu insisto, também à vida. Embora recente julgado afastou o direito de aposentadoria especial para risco à vida, em razão de periculosidade, né? Mas eu ainda mantenho a minha opinião que também é devido. Nesse caso, 100% do salário de benefício, sem fator previdenciário. Encontramos também a aposentadoria por invalidez, decorrente da incapacidade total e permanente para o indivíduo trabalhar, para praticar atos da vida civil, ou seja, para subsistir, não é? E vejam só, há decisões isoladas, mas importantes decisões, que dizem o seguinte: se a aposentadoria por invalidez não for suficiente à sua subsistência, admite-se que você trabalhe. Que é um paradoxo, mas você precisa sobreviver, e a razão de ser do benefício é justamente a subsistência, não é? Fazendo um comentário à parte. Será de 100% do salário de benefício, permitindo-se um acréscimo de 25%, se a pessoa beneficiária necessitar de assistência de uma outra pessoa, uma assistência permanente, em razão da sua incapacidade. Poucos sabem disso, né? Nós, advogados, estudamos rapidamente. Imagina, a aposentadoria é aquilo que, quando se é jovem e se pensa nela, dá euforia. Né? A gente vê assim, um monte de coqueiros, um mar bonito, andorinhas, água de coco, mulheres bonitas, né? Ou homens bonitos, né? Ou ambos, não importa. Mas quando se tem certa idade e se pensa nela, dá depressão. É o melhor conceito de aposentadoria. Né? A aposentadoria, na verdade, é aquilo que leva a pessoa a ir aos seus aposentos. O rei foi ao seu aposento, ele foi descansar, ele foi usufruir
de um tempo em que ele se dedicou, batalhou, suou, deu sangue, e, portanto, é justo, é merecedor de descanso, de tranquilidade, de gozar os últimos anos, ou os anos finais que lhe restam, embora nem sempre é bom pensar nisso, mas o fato é que a morte é um fato futuro e certo. Né? Então, precisamos retirar esse segmento da sociedade ativa para a inatividade, permitindo que se gere também empregos. É um ciclo natural da vida. Mas isso o legislador parece que não entendeu bem. De todo modo, vamos voltar ao assunto. Primeiro, aposentadoria por tempo de contribuição. Eu estou destacando aqui em azul o valor, como se calcula, o critério, justamente porque daí nós vamos extrair a possibilidade ou não de fazer a revisão. Ela é uma aposentadoria para quem tem 35 anos se homem, 30 anos se mulher, por tempo de contribuição, os rurais com 5 anos a menos, e corresponderá a 100% do salário de benefício, que é a média das contribuições. Eu não vou entrar em pormenores porque não cabe nesse evento. Né? Vocês que são advogados, se desejarem, temos o curso lá que vai completar, doutor Humberto, esse ano, 11 anos, o curso de Advocacia Previdenciária, na ESA, sempre no auditório, né? Para o meu orgulho, sempre cheio. Agora, em fevereiro, começa um novo curso, completando 11 anos de curso. Há uma variação da aposentadoria por tempo de contribuição, que é chamada aposentadoria proporcional. Hoje, não mais existente. Somente existe... O assunto é complexo, embora ele possa parecer simples. Eu quis mesclar a simplicidade, mas também com informações técnicas, já que é um encontro entre advogados aberto a toda a sociedade. Né? Então, vamos lá. O que eu preparei? Esse é o meu livro, Advocacia Previdenciária, está indo para uma nova edição esse ano, e depois nós vamos sortear ao final. Eu trouxe para a gente sortear. Bom, quem eventualmente quiser fazer alguma pergunta, alguma questão, pode fazer por meio do meu site, www.adilsonsanches.adv.br. Para os estudantes aqui presentes e advogados que eu sei que vão me pedir material, eu vou disponibilizar parte desse material, não todo, porque é só um roteiro, né? Parte desse material, as informações mais técnicas, que talvez vocês não vão conseguir anotar, a partir de segunda-feira, no nosso site, tá bom? Vamos lá. Aposentadorias. Bom, para falar sobre a aposentadoria e as possibilidades de revisão, a melhor época, eu devo falar sobre o planejamento dessa aposentadoria, que deve se iniciar desde pequeno. Desde pequeno. Olha só algo que eu, como leciono já há muito tempo, trato com muitas pessoas jovens, né? E a gente não nota a preocupação. Olha só que algo interessantíssimo que eu vou colocar para vocês, pelo menos na minha concepção. Meu filho completou 16 anos de idade, um outro filho, e eu logo já fui fazer a contribuição previdenciária dele como facultativo. Pergunto a vocês, quando uma criança com 16 anos de idade pensaria já em se inserir no contexto previdenciário? Nunca, né? Ainda bem. Ainda bem. Aliás, ele está, nesse momento, com os amigos, também não veio, está com os amigos, e, de certa forma, eu pensei e lamentei que ele pudesse estar aqui conosco, como uma menina, e cheguei à conclusão seguinte, doutor Humberto, não se deve queimar etapas, né? Assim como um menino de rua, não se deve admitir que ele ajude a sua família pedindo uma esmola, pedindo um trocado no farol, nas esquinas. Não se deve queimar etapas. Ele deve, imaginem o leigo popular. Aliás, viram propagandas sobre isso em algum outdoor aí nas estradas, agora nas férias? Por que tantas pessoas não recebem isso? Será que as agências estão capacitadas a fazer essa apuração? Por que os médicos peritos já não indicam que ele terá direito a essa parcela? E aqui, muito interessante, porque somada essa parcela adicional, eu posso receber acima do teto, que hoje está em torno de R$4.000. Poucos conhecem isso, e é importante que a gente divulgue. Além disso, temos também a aposentadoria por idade, para o homem que completar 65 anos, para a mulher que completar 60 anos, os rurais também gozam de uma redução de 5 anos.
ela será de 70% mais 1% para cada ano de serviço. Aqui se aplica o fator previdenciário facultativamente. Se tiver mais idade, uma adiantada idade, poderá ser útil o fator previdenciário, poderá ser favorável. Não é? Eu ainda completo com a aposentadoria da pessoa com deficiência, que será 100% do salário de benefício, será de 100% do salário de benefício na comum, ou de 70% mais 1% para cada grupo de 12 contribuições, quando esse benefício estiver atrelado à idade da pessoa com deficiência. Aqui também se aplica facultativamente o fator previdenciário. E aqui também a lei destacou o direito da escolha do melhor benefício. Ora, se o melhor benefício para você que já está aposentado e é deficiente é justamente o benefício da pessoa com deficiência, você pode migrar de um para outro. É uma possibilidade. O contrário também se admite. Se eu admito isso nessa espécie de benefício, eu devo admitir em todos eles, todos os demais, por aplicação analógica desse dispositivo. Assim me parece. Não me perguntem de jurisprudência porque é inexistente, e é inexistente porque nós advogados não solicitamos, não requeremos, não brigamos por isso, e talvez não façamos isso por falta de informação, por falta de maior aprofundamento.